Ei pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal sobre algoritmos numéricos. Nessa aula a gente vai finalizar o nosso estudo sobre raízes numéricas, utilizando o método de Newton-Raphson e o método da secante. Nessa aula eu vou fazer diferente da primeira aula que a gente implementou um código. Lá eu digitei todo o código porque se tratava de um método só, mas aqui eu vou fazer upload do código que eu já escrevi e vou explicando o que eu fiz em cada box de comando do meu código. E aí, se alguém tiver alguma dúvida de algum passo que talvez eu passe por cima sem explicar, pode deixar aí nos comentários, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Então a gente vai abrir nossa pasta aqui, algoritmos numéricos, e você vai pegar o link aí na descrição, vai fazer download desse arquivo aqui, Newton-Raphson e secante, que já está aqui na minha área. E aí você vai abrir e vai ser direcionado para essa página aqui. Aqui eu tenho algumas introduções antes dos códigos para a gente poder guardar e lembrar dessas equações aqui, que são as equações para cálculo do próximo ponto na nossa iteração, são primordiais para a implementação do código. Então, começando pelo método de Newton-Raphson, eu vou explicar aqui aquele algoritmo que foi descrito na última aula. Então, aqui eu criei uma function, eu chamei ela de Newton-Raphson, e os parâmetros de entrada dela são 5, a função, a derivada dela, um valor inicial, um erro máximo admitido para a imagem, no caso, e um número máximo de iterações permitidas também. Aqui o detalhe que eu tenho que explicar é sobre esse símbolo aqui. Para fazer ele, caso você queira implementar aí, o comando é esse daqui, /prime, e aí aperta tab uma, duas vezes que vai aparecer. Chamei o erro máximo admitido de epsilon e de eta o número máximo de iterações. Aqui eu inicializei duas variáveis que eu vou utilizar dentro da minha iteração. A primeira variável é a raiz, eu chamei ela de inf, que aqui na sintaxe significa infinito, é um valor infinito, porque se não houver convergência, eu não quero que ele me dê nenhum valor que não seja um valor numérico. Eu prefiro que ele me dê inf para eu saber que não houve convergência. E it é o número de iteração do meu método a cada iteração. É um contador. Então aqui eu tenho o primeiro laço, na verdade é o único laço do método. Ele conta o número de iterações, vai da primeira até o número máximo de iterações, nesse caso. Se eu não quisesse estabelecer o número máximo de iterações como parâmetro do meu problema, eu poderia usar um do while ou um while, não para até convergir. O problema de não estabelecer um número máximo de iterações, e é por isso que eu gosto do comando for, é que você pode acabar não convergindo nunca. E se isso acontece, o seu código não para de rodar. E aí aqui a gente cria um limite para isso, né? Então, na primeira linha já do código, a gente já implementa aquela equação ali de cima. O espaço que armazenava minha variável inicial vai armazenar minha próxima variável, menos a imagem daquele x dividido pela derivada avaliada naquele x. E o contador, então, ele vai contar mais uma unidade nesse passo. E aí eu criei uma estrutura condicional que ela serve para avaliar a imagem para aquele valor do domínio que foi calculado na linha em que a gente implementa a equação. Lembrando que a gente tem que verificar se o valor absoluto da imagem é menor ou igual ao meu erro máximo admitido, porque ele pode estar se aproximando por um valor negativo ou positivo desse erro.
E aí, se isso tiver ocorrido, a minha raiz, que estava armazenando o valor inf, agora ela passa a valer esse xi que foi calculado. E eu posso quebrar o meu comando for. Saindo do for e do if, aqui eu tenho 3 frases que vão ser mostradas para o usuário, que é a raiz da função, o número de iterações que foram realizadas, e aqui para eu exibir o que está armazenado nas variáveis raiz e it, eu uso esse cifrão na frente. /n para pular uma linha. Também quero mostrar o erro absoluto da imagem. A imagem sempre, no nosso caso aqui, que a gente está querendo estabelecer a raiz, a imagem ela tem que dar 0. Mas quando eu avalio f para raiz, para o valor de raiz que eu estou considerando, ele não vai me dar 0. Dificilmente vai me dar 0. Então o erro absoluto da imagem vai ser exatamente o valor de f. O valor de f avaliado para aquela raiz. Além de mostrar isso tudo, eu retorno nessa função o valor xi, que é o valor da raiz, já que o último valor de xi vai ser armazenado em raiz. Raiz e xi são a mesma pessoa aqui no fim do código. E eu posso rodar isso daqui. Criei essa função. Aqui eu tenho uma segunda função. Essa segunda função ela serve para me mostrar o gráfico da curva da função que eu defini. E também vai me mostrar a posição da raiz que foi calculada, para a gente ter uma noção se isso está de acordo com o esperado. Na primeira linha eu ploto a função, que é x e a imagem de x, f. Na segunda eu estou plotando o eixo x, então eu tenho x inicial, que é a primeira valor de x. O x ele vai ser discretizado mais para frente, né? Por isso que a gente está considerando ali um vetor aqui. E o último valor de x, que eu posso denotar por xend, quando eu não sei quem vai ser o último valor, né? E esses são os valores de x. Os valores de y para os respectivos x é 0 e 0 no eixo x. Aqui eu defini a cor como preto para destacar o eixo x. E essa informação de legenda é porque aqui no Julia ele mostra a legenda dessas curvas, os nomes de y1 e y2. Aí falso ele omite essa legenda. Com o scatter eu ploto pontos, então eu quero plotar o ponto onde x é igual a raiz e y é igual a 0. Se eu quisesse plotar mais pontos, eu posso aumentar esse vetor aqui. Se você for usar a função scatter ou mesmo plot com um único ponto, lembra sempre de botar entre colchetes, porque senão ele não plota. Essas funções elas são usadas com vetores e não com valores numéricos, do tipo float ou int. Toma cuidado com isso daqui. Aqui eu estou declarando a função, né? Na verdade ia começar com seno, por isso que a derivada está cosseno aqui. E aí a gente chama a função Newton-Raphson com os parâmetros de entrada, que dois deles são definidos ali em cima, né? F e F'. 4 é o primeiro valor de x que eu quero utilizar. Esse valor aqui é o valor de erro máximo admitido, que aqui eu estou dizendo que eu quero 1 vezes 10 elevado a menos 10. Posso inclusive começar com um valor menor para a gente observar como é que isso melhora se a gente aumentar esse parâmetro. E 30 aqui é o meu número máximo de iterações admitidas. Eu inicializo a biblioteca plots aqui para ela poder usar a função gráfico que eu criei. Se eu não inicializar, não vai funcionar. Aqui eu tenho uma discretização do x. O linspace ele cria um vetor cujo primeiro valor aqui nesse caso é 1, o segundo é 10. E esse
terceiro valor aqui, ele indica para mim a quantidade de termos que eu quero no meu vetor. Então, eu vou ter um vetor com números igualmente espaçados entre 1 e 10, com 200 termos, inclusive. E aí eu chamo a função gráfico para mostrar o gráfico da minha função nesse domínio de x e já o valor da raiz que foi solicitado ali quando a gente chama a função Newton-Raphson. Esse @show aqui é para mostrar esses valores ali. Eu tentei não usar rodar o programa sem isso daqui e ele acabou mostrando só o gráfico, que é o que está na última linha. Mas não tem problema. E aí, como você pode ver, essa é a função seno no intervalo de 1 a 10. E aí, quando a gente começa por 4, a convergência vai se dar para essa raiz que está mais próxima de 4. A função seno ela é interessante para estudar o método de Newton-Raphson, em se tratando dos valores que a gente escolhe como entrada aqui no valor inicial de x. Se eu escolhesse, por exemplo, o valor de π sobre 2, a minha convergência ela não ocorre, porque π sobre 2 é um valor de máximo dessa função. Então a minha reta é horizontal, e o problema de ter uma reta horizontal é que o meu próximo x vai ser a raiz dessa reta. Só que a raiz dessa reta horizontal está no infinito. Portanto, a convergência não ocorre. E o que acontece se aumentar de π sobre 2 para um valor muito pequeno? Aumentei em 0,001 para depois do ponto ótimo. A minha reta ela vai ser uma reta com uma inclinação muito baixa. Porém, ela vai ter uma raiz real. Essa raiz real ela vai estar num valor muito absurdo, muito alto. Esse valor muito alto, como essa função ela tem infinitas raízes ao longo do domínio, ele vai me devolver uma raiz que esteja próxima do meu próximo ponto calculado, que por sorte não era um ponto ótimo e nem um ponto próximo de um ponto ótimo. Por isso que a convergência aqui ocorreu em 4 iterações. Agora voltando para a situação inicial. Comecei de 4 e cheguei nesse valor de raiz em 3 iterações para esse erro máximo admitido. Agora, se eu aumento o valor do erro máximo admitido, ou melhor, eu diminuo o valor do erro máximo admitido, o meu número de iterações passa a ser maior. Mas o erro absoluto da minha imagem, ele também diminui. E isso vai acontecer à medida que eu vá refinando mais e mais o meu erro máximo admitido. Aqui eu crio uma função msecante, onde os parâmetros de entrada são f, que é a função que eu quero encontrar a raiz, a e b, que são os meus pontos iniciais, epsilon e eta, que são os mesmos parâmetros que eu usei lá no método de Newton-Raphson. E aí, a mesma inicialização que eu utilizei lá, o código é bem parecido, né? E aqui, eu, ao invés de estar usando só x e, como eu usei lá, eu usei a, b e c. C vai ser meu próximo ponto do domínio, que eu vou calcular usando aquela expressão. B vai ser meu ponto intermediário e A vai ser meu primeiro ponto. Isso foi arbitrado. Essa ordem ela não tem tanta importância para a gente. E aí eu tenho um contador aqui, somando 1 a cada iteração. Aqui eu tenho
uma estrutura condicional para observar a imagem do meu ponto novo calculado. Se ela for menor ou igual ao meu erro máximo admitido, a minha raiz recebe ela e o loop quebra. Bom, se não for, A vai receber B, B vai receber C, e aí C vai ser recalculado para uma próxima iteração. Isso daqui é uma linha de atualização do código. E aí, novamente, eu printo essas informações, boto isso para rodar. E aqui eu tenho uma outra função, sendo de x vezes log de x ao quadrado. Também é uma função que tem infinitas raízes. Vou botar para rodar. Então, os meus valores iniciais foram 10 e 9, com erro máximo admitido de 10 elevado a menos 9. E o número máximo de iterações aqui é 100, que é um número exagerado aqui pra gente, já que ele convergiu com esse valor de erro máximo admitido em 4 iterações. E aí eu discretizo o x, aqui eu discretizei ele de 1 a 30, para mostrar que ele realmente tem um comportamento harmônico. E aí gráfico recebe os mesmos parâmetros que a gente enviou para ele anteriormente. A raiz dessa função deu 9,4247. O número de iterações realizadas foi de 4. E o erro absoluto dessa imagem está de ordem de 10 a menos 12. Então a gente tem uma precisão com muitas casas decimais aqui, pelo menos para a imagem. E aqui no gráfico a gente visualiza que o ponto ele também marcou um valor bem próximo da raiz. Pelo método gráfico a gente poderia ter encontrado esse valor aqui também. E aí, novamente, a discussão se volta para e se a gente jogar um valor num ponto de ótimo. Bom, aqui os parâmetros, aqui a condição de convergência não é no ponto ótimo, mas sim se eu tomo valores que estão com uma certa distância, mas que têm a mesma imagem. Minha reta secante vai ser uma função, minha reta secante vai acabar sendo uma reta horizontal. Para essa função ela fica um pouco mais difícil de a gente pensar em dois valores que estejam assim, né? Então vamos escrever aqui outra função, e aqui eu vou escolher os valores de menos 10 e 10. Menos 10 e 10 nessa função tem a mesma imagem. Aqui deixa eu mudar o valor para a gente visualizar onde estão as nossas raízes. Eu vou botar menos 6 a 6. O valor do domínio que eu estou alterando aqui. Então perceba que ela é simétrica em relação ao eixo y, que é uma parábola, uma função fácil da gente saber as raízes analíticas, é menos 4 e 4, nesse caso aqui. Mas quando eu tomo com esse método valores que têm a mesma imagem, a reta que vai ser gerada por eles, que é a reta que eu utilizo para poder calcular o meu próximo ponto do domínio, o próximo valor de x, que é a raiz dessa reta, ele está lá no infinito. Então, se eu usasse menos 10 e 10,001, que
que será que muda? Agora a gente conseguiu convergir para um valor próximo. No entanto, a gente realizou um número de iterações de 10. Isso significa que eu joguei esse valor muito para longe no primeiro instante, na primeira iteração, e depois esse valor que foi lá para muito longe, ele começou a vir para muito perto. Só que isso teve um custo para a gente de, ao invés de ter encontrado esse valor com 4, 3 iterações, eu tive que fazer 10 iterações para me aproximar um pouco mais da raiz. E aí, se eu aumento mais ainda o número de zeros aqui, bom, aqui a gente não viu nenhuma mudança expressiva, na verdade. Mas a ideia é de que essa reta ela vai ficar cada vez menos inclinada e jogar a gente para um valor cada vez mais longe. E aí a função vai ter cada vez mais dificuldade de fazer convergência. Então, por essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre métodos para resolver sistemas lineares. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, deixa seu joinha no vídeo. Então, até a próxima aula.